É uma alma que eu conheço e vejo falar desde criança. E sempre tive muita devoção por ela. E coisas impossíveis aconteceram na minha vida ao rezar e pedir ajuda por ela. Sabia que tinha sido assassinado e jogado no rio. Mas eu não sabia da data do nascimento dele. Hoje eu sei que é 6 de abril de 1814 e faleceu em 20 de maio de 1863 com 49 anos. Fala aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Olha onde nós estamos. Olha onde estamos começando esse vídeo. E olha com quem estamos. Gigi e Rodrigo Magalhães, você já sabe, um historiador fantástico aqui da nossa região. E a gente veio hoje conhecer uma história fantástica que aconteceu aqui. A história de Manuel Pereira. Mitos, verdades, realmente o que aconteceu, quem foi Manuel Pereira, por que aconteceu isso tudo com ele, onde ele passou. Vamos desvendar alguns mistérios e principalmente, cara, por conta de muita gente aqui na região e na cidade acha que sabe algumas coisas, vamos desvendar esses mitos também sobre o que realmente aconteceu, se é verdade, se é mentira, porque a gente sabe de muita coisa e pelo que eu tô sabendo, muita coisa que eu sabia não é verdade, cara. Então você também vai ficar sabendo disso e eu te convido agora a curtir esse vídeo, essa história desse lugar aqui incrível, cara. E vou te falar uma coisa, quando você chega aqui dá um negócio meio estranho, é fantástico. E outra coisa, devotos na nossa região. Manuel Pereira, o que todo mundo fala, Manuel Pereira realmente é santo? O que aconteceu para isso tudo vir à tona e realmente terem esses devotos? Hoje, nesse vídeo, você não pode perder, cara. Várias histórias muito bacanas. Então se liga aí e logo de cara eu vou te pedir uma coisinha. Não deixe de dar o joinha nesse vídeo aí, porque o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai levar esse vídeo para mais e mais pessoas. E não deixe de se inscrever no canal, que aí nós vamos entender que você está gostando desse tipo de conteúdo e vamos continuar produzindo cada vez mais. Beleza? A história de Manuel Pereira agora neste vídeo. Prepara a pipoca, fica tranquilo, tem muita história boa. Se liga aí. Muito bem, meu povo, cá estamos para começar esse vídeo em nenhum lugar melhor do que esse, quase onde tudo começou. E não sou eu que vou contar essa história. Eu tenho hoje a presença do meu querido amigo Rodrigo Magalhães, o cara que vai nos auxiliar e contar essa história pra gente. Rodrigo tá lançando o livro do Manuel Pereira, mas não só isso. Rodrigo é um grande historiador aqui da cidade, um cara responsável por resgatar a nossa história. E hoje ele está aqui com a gente, quebrando esse galho, né? Pra gente contar essa história de Manuel Pereira. E nada mais justo, simples e prático do que começar com uma simples pergunta, se não a principal. Só que o Rodrigo vai falar, obviamente, pra gente. Rodrigo, primeiramente, obrigado por você estar aqui com a gente, cara. Obrigado por resgatar a nossa história de Rio Preto, não só Rio Preto, mas a região inteira. E não só eu, mas todo mundo quer saber quem foi Manuel Pereira, cara. Desvenda esse mistério pra gente, pelo amor de Deus. Então, Tobias, eu que agradeço, né, o convite a você, a Gisele.
Aproveito para parabenizar, né, pelo canal, que trabalho bacana de vocês. Então, eu resolvi escrever sobre Manel Pereira justamente para desvendar, né, uma série de mistérios, né, que estão aí há 159 anos, né, rodeando essa história de vida e morte dele. Manel Pereira, na verdade, era português. Ele nasceu em Portugal, na província do Minho, e veio com 13 anos, em 1827, ele veio para o Brasil. Ele não era pobre, né, também não era rico. Através da ajuda de um pesquisador, um amigo meu, encontramos a certidão de batismo dele em Portugal e, curiosamente, o padrinho dele era um padre. Então, para ter um padre como padrinho naquela época, já era assim, né, indicativo de que a família dele tinha certa influência, tinha certa cultura. Então, chegando ao Brasil para comprovar isso, né, ele se empregou com apenas 13 anos de idade numa casa de comércio, né, no Rio de Janeiro, de um comendador que era oficial da guarda de honra de Dom Pedro I. Então demonstra, né, que ele era uma pessoa, a família dele tinha uma certa influência. Né? E interessante que ele passou a exercer a função de caixeiro viajante, que era quem saía do Rio de Janeiro e vinha, na época que abastecia a corte no Rio de Janeiro, era Minas Gerais, né? Principalmente São João del Rei, a região de São João del Rei, né? O Vale do Rio Grande ali era um entreposto comercial. Então o Manel Pereira passava sempre por Rio Preto, né? O caminho do comércio passava por Rio Preto, né? Bom Jardim de Minas, Andrelândia, até chegar em São João del Rei. Ele deve ter feito diversas vezes esse trajeto. Alguns anos depois ele achou melhor mudar para São João del Rei, né? Se empregou novamente como caixeiro viajante, numa casa de comércio de uma figura importante de São João del Rei, mas lá ficou pouco tempo, né? Tudo indica que quando iniciou a plantação de café em longa escala, né, no município de Rio Preto, ele acabou vindo para Rio Preto. E onde que ele se emprega em Rio Preto? Na Fazenda Santa Clara, a maior produtora de café, né, do município de Rio Preto e dessa região aqui que é conhecida hoje em dia turisticamente como Vale do Café. Ali ele permanece 7 anos, logo depois ele vai trabalhar para o irmão do comendador teresiano, né, Teresiano Fortes, que era o dono da Santa Clara, que era o doutor Antônio Joaquim Fortes, de Bustamante Fortes. Ele sai de Rio Preto, história interessante, ele sai de Rio Preto da Santa Clara, vai direto para Portugal para fazer a faculdade de Direito em Coimbra, né, que era uma das melhores faculdades do mundo na época. Ele retornando, ele assume, né, a ouvidoria da comarca do Rio das Mortes, que a sede era em São João del Rei, começa a morar em São João del Rei, só que a ideia dele era fazer uma fazenda aqui onde ficavam as terras, né, dos familiares dele, onde o pai dele, que era o guarda-mor Francisco Dionísio Fortes, né, fundou praticamente essa região aqui. Então ele vem e monta a fazenda São Paulo, né, do outro lado do rio, na margem fluminense do rio. E acaba tirando o Manel Pereira da Santa Clara, que na época ele já era conhecido como Manuel da Santa Clara. Ele era o administrador da Santa Clara, ficou famoso porque ele, apesar de não ser engenheiro, né, ele sabia construir, né, ele sabia ler, escrever, e ele construía pontes, bueiros, inclusive maquinário para beneficiamento de café. Então Antônio Joaquim busca ele, leva para São Paulo, ele constrói tudo isso na São Paulo, prepara São Paulo, e o doutor Joaquim então vem para ser juiz de direito em Resende, para ficar mais perto da fazenda. Estava indo tudo bem, até que ele foi nomeado, o doutor Antônio Joaquim, que era conhecido como doutor Fortes, ele foi nomeado para ser desembargador do Tribunal de Relação da Corte. Era como se fosse o Supremo Tribunal Federal, né? Era a casa que julgava em segunda instância no país, né? Então era o cargo máximo da magistratura no Brasil na época. Ele acaba indo para o Rio de Janeiro. Manel Pereira já tinha o sonho de ter a sua própria terra, cultivar, plantar café, né? Que ele tinha muitas ideias, ele era forte. Então ele casa em 1842, ele casa, né, com a filha de um fazendeiro, dono da fazenda da Pirapitinga, no estado de Minas Gerais, né, que fica, na verdade, esse é o Ribeirão Pirapitinga, ele deságua aqui no Rio Preto, né. Então as terras dele no estado de Minas eram por aqui, ele ganhou por herança da mulher. E hoje exatamente onde que a gente está aqui? Então, isso aqui é o quê? Esse é o Ribeirão Pirapitinga, esse eu vou falar mais à frente. O Ribeirão Pirapitinga foi o que norteou o Manel Pereira para fazer o caminho, a Estrada do Bom Jardim, que foi a causa principal do seu assassinato, né?
Então, voltando mais um pouquinho, né, para a gente não perder o fio da meada aqui, ele pega e sai da fazenda São Paulo, sai pobre ainda, mas compra um pedaço de terra no estado do Rio, faz uma grande sede, né, uma casa, dá o nome de fazenda da Pirapitinga também. Ele já tinha por herança no estado de Minas do sogro dele. E ele faz uma ponte ligando as duas fazendas, das duas margens do rio, tanto a Mineira quanto a Fluminense, era a fazenda da Pirapitinga, de propriedade do Manuel Pereira. Sendo que a casa que ele construiu na margem Fluminense, a gente pôde, através de sobreposição de mapas, né, com a ajuda de um grande colaborador, o Poleca de Santa Isabel, que fez diversas pesquisas de campo, a gente descobriu o embasamento dessa casa dele, que já não mais existe, né? E ela possuía 50 metros de comprimento, então assim, era uma sede imponente, né? Ele ficou rico, resumindo, ele ficou rico, teve 5 filhos, né? Só que ele era um visionário, ele não se conformava de escoar a produção aqui, né, que na maioria das vezes descia de barca até Rio Preto, e de lá ia pelo caminho do comércio até o Rio de Janeiro, né? Ele vislumbrou, né, a possibilidade de encurtar o caminho do comércio, tá? Vindo de Andrelândia, Bom Jardim, passava pelo Taboão, pelo Funil, pela Serra Negra, né? Saía em Rio Preto para sair em Valência e seguir viagem por Vassouras, enfim. Esse era o caminho, a Estrada Real do Comércio. Manuel Pereira propôs encurtar o caminho. De Bom Jardim, ele pegava a nascente desse Ribeirão Pirapitinga, vinha descendo, passava perto do distrito de Itaboca, atual distrito de Santa Rita, passava em cima do Boqueirão da Mira, que foi ele que deu visibilidade para o Boqueirão da Mina, que no livro eu explico bem, eu acabei descobrindo que o nome correto não é Boqueirão da Mira, é Boqueirão do Mina, porque o dono ali era um ex-escravo chamado Bento da Mina, da região da Mina, né, a costa africana. Isso é outra história interessante que vai estar no livro lá. Então ele passava por aqui, passava pela ponte dele, adentrava no território do Rio de Janeiro, passava pelas terras dele da Pirapitinga, pelas terras da São Francisco, que existe até hoje, que era da Eleutéria Fortes, tá? E adentrava na fazenda, onde ele trabalhou muitos anos, na fazenda de São Paulo, né? Para sair em Pedro Carlos Conservatório Piabas. Dali ele pegava o trem em Barra do Piraí e encurtar a viagem em 14 léguas para todo o Vale do Rio Grande. Ele não só pensou em Rio Preto, desde Passos, São João del Rei, a região todinha seria beneficiada, não teria que dar a volta pelo funil, né? Já era visionário. Já. Por isso que ele eu costumo falar que a palavra que mais define o Manuel Pereira, ele era um altruísta, porque ele foi morto por uma causa que não era dele, né? Ele pensou no bem comum. E o interessante é que no período que ele trabalhou na Santa Clara, junto com os escravos, lá tinha muito escravo na Santa Clara, muito escravizado, né, de origem africana. E todos eles admiravam o Manuel Pereira, ficaram amigos de Manuel Pereira, né? Tanto é que hoje, né, os principais devotos são os descendentes dos africanos escravizados que residiam na região. Mas então, quando ele passou na terra, né, ia passar na terra do Dr. Fortes, aí começou a briga. O Dr. Fortes não permitiu, né, na época não existia desapropriação por interesse público. Manuel Pereira vai nos jornais do Rio de Janeiro, ele escrevia bem, e começa a escrever um artigo, né, por capricho de um forte, toda a população de 14 municípios, milhares de pessoas estão sendo prejudicadas. E aí o Dr. Fortes jamais assinou um artigo, mas ele escrevia o artigo, outros parentes assinavam, principalmente o Dr. Gabriel Fortes. Depois da morte do comendador teresiano, a viúva, né, Dona Maria Teresa, depois virou a viscondessa, né, ela ficou só, veio esse sobrinho dela de São João del Rei, que havia formado em Direito também em Coimbra, veio administrar Santa Clara, se aliou ao tio emprestado, né, que é o Dr. Fortes, e se tornou a principal liderança do Partido Conservador em Rio Preto e inimigo, né, de Manuel Pereira. Então foram vários anos nessa batalha, Manuel Pereira querendo fazer a estrada e eles não deixando, e aí entrou para ofensas pessoais, né? Então aquilo foi crescendo, a animosidade foi crescendo, eles tentaram prejudicar o Manuel Pereira de todos os modos, né? Principalmente para tirar os recursos financeiros dele. Foram no banco onde ele tinha empréstimo em Vassouras, pediram para não prestar dinheiro para ele, sabotaram a estrada, sabotaram a ponte do Boqueirão, né? Serraram a ponte, as vigas, a ponte veio abaixo, até que Manuel Pereira quebrou, né? Quebrou, estava devendo todo mundo, aí ele vendeu a fazenda no estado do Rio, Pirapitinga, mudou aqui,
fazenda dele era exatamente ali, né? Na margem de lá do Ribeirão Pirapitinga. Ali fica o embasamento de pedra, onde tem aquela edificação hoje ali. Ele morava ali, quando ele morreu. E nisso, ele parou as obras no estado do Rio de Janeiro, né? E intensificou as obras em Minas. Porque naquela época assim, você fazia estrada, depois vinham os engenheiros, aprovavam, aí você recebia. Então ele falou, vou receber a parte para eu ter uma estrutura financeira novamente para continuar a batalha. Nisso entra a política. Só existiu o Partido Conservador em Rio Preto, que era, os fortes mandavam, desde que Rio Preto virou município em 1844. Sempre eles ganhavam a eleição, né? O mais votado era o presidente da Câmara, que acumulava o cargo como se fosse prefeito hoje em dia, né? Em 1860, no auge da briga deles, Manuel Pereira apoia um concunhado dele, Cassiano Ferreira de Mendonça, que morava em Santa Rita, que ele não podia ser ele próprio o candidato, porque ele era português, na época era proibido. Briga já do início, desde as terras. O motivo principal foram as terras. Né? Foi as terras, sim. Querendo passar na... Aí veio a política. E aí o resultado da eleição, o doutor Fortes veio, ele, o doutor Gabriel. E nisso o doutor Gabriel era delegado de Rio Preto, depois virou juiz de Rio Preto. Com tudo isso, o Manuel Pereira ganhou a eleição. Ganhou a eleição. Os Fortes não tiveram nenhum voto no então distrito, né, de Santa Rita e de Bom Jardim de Minas, os distritos de Rio Preto. Aí o bicho pegou. Aí ganhou a eleição, aí mudou de figura. Aí o padre novo que foi para Rio Preto era também favorável ao Manuel Pereira. E isso só colocou mais lenha na fogueira. Aí começaram as ameaças de morte. Foram diversas ameaças de morte. Trouxeram alguns capangas, né, desertores militares, passaram a residir aqui. Os amigos todos avisando que os fortes, eles chegaram a anunciar a morte dele, né? Inclusive para amigos do Manuel Pereira. E sempre falando da língua do Manuel Pereira. Ele é muito atrevido, aquela língua, ele vai ficar sem a língua. Mandaram diversas vezes recado. Só que o Manuel Pereira, o que mais acho que adjetivava ele, caracterizava, era a coragem. Ele sempre andava, mesmo quando ele tinha muito dinheiro, tornou-se um grande fazendeiro, né? Ele andava desacompanhado, sempre sozinho. E os escravos, ele era abolicionista, liberal e abolicionista. Então ele chamava os escravos de colaboradores. Né? Eles trabalhavam abrindo estrada para ele, mas ele só viajava só. Interessante, Tobias, que a história, né, você disse na chamada aí, a história, assim, ela abriu um leque, ela se revelou uma história muito mais interessante do que a gente conhecia, né, do que aparecia no processo. Porque tudo que se escreveu até hoje, né, reproduziu alguns livros, alguns manuscritos que não foram publicados, que a gente conhecia, foi tirado quase que exclusivamente do processo do Manuel Pereira. E para minha sorte, a minha surpresa, né, eu pesquisando na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, eu achei mais de 70 jornais de época que davam conta dos artigos de Manuel Pereira, sobre esse episódio, sobre o caso Manuel Pereira. Então, depois de muitos anos de pesquisa, revelou uma história muito mais interessante, né? Para você ter uma noção, adiantando um pouquinho aqui do livro, né? Manuel Pereira chegou a ser recebido por Dom Pedro II em audiência. Ele foi avisar, eles vão me matar, autoriza a abertura da estrada, vai favorecer uma parcela grande da região lá, do Vale do Paraíba, do Vale do Rio Grande, e eles estão me ameaçando de morte. E nisso ele conhece o Barão de Mauá, que é a figura mais... Barão de Mauá, sim, Manuel Pereira, tem a maioria dos artigos são assinados por ele. Então, Barão de Mauá entra na briga, escreve artigo favorável ao Manuel Pereira. Henrique Dumont, que era um principal engenheiro da época, pai de Santos Dumont, Henrique Dumont vem, fiscaliza e fala, não, a melhor estrada é do Manuel Pereira. Então aquilo ali só alimentou o ódio nos fortes. Essa questão do leque que você falou aí é até interessante. Coisas que a gente não sabia. E eu tô aprendendo agora, porque a história que a gente sabia era completamente diferente. Você falou dessa casa aqui, que foi uma casa dele, né? Embasamento só, não é essa. Não é a casa, mas o embasamento dele. Ele tinha uma outra... Na margem fluminense. E a ponte não é essa. Não. Essa ponte é sobre Pirapitinga. Que fique claro que às vezes as pessoas vão falar que não, estou passando a ponte do Manuel Pereira. Não é essa ponte aqui. Ele tinha uma ponte de madeira aqui sobre Pirapitinga, mas a ponte dele chamava ponte do Pirapitinga, Pirapitinga Fazenda. Ela era sobre o Rio Preto. Tem esse equívoco também que eu já li em diversos, né, escritos sobre o Manuel Pereira. A ponte da Pirapitinga que o Manuel Pereira fez, onde passava o caminho dele, a estrada do Bom Jardim,
Era a ponte sobre o Rio Preto. Existe embasamento de pedra dela, das duas margens. Até hoje, um pouco abaixo da Cachoeira de Barbosa Gonçalves. Tem embasamento de pedra, né? Então é a ponte sobre o Rio Preto. A gente fez uma ponte sobre o Rio Preto, né? Então, Tobias, só para resumir a história, né? Então, depois de muito anunciar a morte dele, finalmente chegou a notícia, né? De que o engenheiro estava aí, que a estrada foi aprovada, ele iria receber, né? Pela parte mineira da estrada. O engenheiro estava em Santa Rita esperando por ele, né? Só que esse engenheiro passou antes na Fazenda São Francisco e comunicou o motivo da vinda dele, né? Então isso gerou oportunidade que os Fortes, né, membros da família Fortes, tanto esperavam, que era de assassinar Manuel Pereira, né? Então, no dia 20 de maio de 1863, né, ele veio margeando o Rio Preto, passou de frente à Fazenda Santa Clara. Na hora que ele chegou, né, no local que era conhecido como Cava Grande, eles fecharam, amarraram com cipó a porteira. No que ele foi descer para desamarrar, deram um tiro nele. Eu digo para qualquer pessoa, qualquer ser humano, que é uma alma poderosa e futuramente vai ser um santo nosso, tá? Daqui mais 50 ou 100 anos, ou coisa parecida. Que as pessoas boas viram santos, eu tenho certeza disso, tá? Pela experiência de vida que eu tenho, pela experiência de coisas muito difíceis que aconteceram para mim, que eu tinha que superar, e superei, tá? Pedindo a ele ajuda por ele. E ali iniciou um verdadeiro assim, massacre. Massacre, eu acho que não tem nem adjetivo para descrever, né? Com certeza está entre os crimes mais horrendos, né, do segundo reinado do Império Brasileiro. Fizeram de tudo com ele, né? Primeira coisa foi cortar a língua dele. E depois que fizeram tudo com ele, amarraram pesadas pedras, né, em correntes de ferro, nas mãos, nos pés, foram de barco e jogaram ele dentro do rio, né? Na mesma reta da famosa pedra. Da cruz, pedra onde tem a cruz do Manuel Pereira, exatamente. Que a gente vai lá daqui a pouco. Que é o local de peregrinação, né? Há mais de 150 anos, ali é um local de peregrinação. Em cima dessa história, dessa pedra, de jogar o corpo dele no rio, há diversas histórias que não é verdade. Que são equivocadas, que eu fiquei sabendo agora, que eu cresci ouvindo isso, e eu tenho certeza que muita gente vai assistir esse vídeo. Cresceu ouvindo também, mas a gente vai lá na pedra, na cruz do Manuel Pereira. Na cruz do Manuel Pereira, tá vendo? Já eu falando pedra. A gente vai na cruz do Manuel Pereira agora, mostrar pra vocês o lugar certo, e ali em diante a gente vai começar a te contar uma outra história, tirando esses mitos aí que a gente ouviu desde eu principalmente ouvi desde sempre. Beleza? Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá na cruz então. Take a train ride just to see you. Ride for hours just to please you. You don't know how much I need you, 'cause you're my home away from home, away from home, away from being alone. Muito bem, meus queridos. Bom, a gente veio de lá. A gente está fazendo o caminho contrário que Manuel Pereira fez. Na verdade, ele veio de trás de mim aqui, ó, fazendo todo esse percurso. E a gente começou essa história lá, contando um pouquinho desse início dele. E agora, cara, vindo pela estrada, obviamente, no sentido contrário, a gente chega na cruz dele. Que pra mim, cara, era pedra, testemunha muda. Enfim, todas as questões que eu sabia sobre Manuel Pereira, hoje elas estão caindo por terra. Muito bom, né? E eu espero que as suas também. Então agora a gente vai falar um pouquinho, ó, deste lugar, para muitos sagrado, para outros equivocados, testemunha muda. Enfim, cara, vamos trocar essa ideia com o Rodrigo aqui, que ele vai explicar pra gente melhor o que é isso daqui, o que aconteceu aqui, o que acontece aqui.
tudo isso sobre Manuel Pereira. Muito bem, cá estamos agora no lugar que talvez seja um dos, ou se não, ou mais, sagrado para aqueles devotos de Manuel Pereira. A gente está aqui hoje primeiro para acabar com uma mística desse nome Testemunha Muda, primeiramente, e também para o Rodrigo contar para a gente o que é isso aqui, onde é isso daqui, o que isso significa nessa história de Manuel Pereira. Então, Rodrigo, primeira coisa, estamos aqui na cruz de Manuel Pereira. Testemunha muda. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Como é que funciona isso aí? É outra história, Tobias. Isso daí é um equívoco, né? Uma confusão muito recorrente, porque a pedra, né, Testemunha Muda, ela se situa bem próximo daqui, mas é em direção da Santa Clara, em direção a Rio Preto, né? É um outro processo, um outro crime, outra história, né? Seria um filho bastardo do guarda-mor Francisco Dionísio, que veio atrás da parte da herança, né, que lhe cabia, e aí eles prenderam ele, bateram nele, né, e ele retornando para Rio Preto a pé, muito fraco, ele teria morrido ali atrás daquela pedra, né? Uhum. Então, desde então, ela é conhecida como Testemunha Muda, né? E não viu é aqui... tudo e não é outra história completamente diferente. Então, para acabar com isso, aqui não é Testemunha Muda, tá, gente? Aqui é a Cruz do Manuel Pereira. Aqui é a Cruz do Manuel Pereira. E o que aconteceu aqui, Rodrigo? Então, aí vamos voltar, né? Quando ele encontrou a porteira amarrada com cipó. Ele desce para abrir a porteira, ele leva um tiro, ele cai, né? Aí 4 assassinos com diversos tipos de instrumentos de tortura, né? Aí cortam a língua dele e fazem um martírio, né? Um crime horrendo. Por aqui tinha uma porteira. Exatamente um pouco antes dessa pedra, né? Sim. Foi onde ele foi morto. E aí ele foi julgado no Rio, aqui na frente, né? Foi onde ele foi encontrado, 5 dias depois, com os braços erguidos para o céu, né? E aí quem viu aquilo, a população toda comovida, né? Já estavam 5 dias procurando pelo Manuel Pereira e pelo histórico dele, né? De coragem, por ser uma pessoa altruísta, né? Então, rapidamente falar que aquele era o primeiro milagre de Manuel Pereira. Foi jogado com a tal pedra. Que ele fez questão de apontar para todo mundo onde ele estava, onde ele tinha sido assassinado e estava clamando por justiça. Né? Então o corpo dele teria sido trazido para essa pedra, né? Colocado em cima da pedra, mesmo depois de 5 dias, fala-se que ele ainda tinha tanto sangue, que o sangue escorreu e sujou toda essa pedra aqui, né? Então, desde então, essa pedra aqui, ela é tida como um local sagrado, fincou-se uma cruz ali representando, né, o local onde ele foi morto, como é comum, né? E desde então as pessoas vêm aqui fazer pedidos, né, diversos tipos de pedido para saúde, até mesmo para tirar nota e passar. Eu lembro que tinha muita caderneta escolar. Sim, por aqui. Aí você vê, outras vezes que eu vim aqui, touca de bebê, enfim. E aí podemos ver diversas pedras, né? E essas pedras, na época era muito costume, mais antigamente, né? Eles faziam procissão e quem tinha uma graça, né, que foi obtida por intermédio da alma milagreira de Manuel Pereira, trazia uma pedra e depositava ali, aquelas pedras menores, né? A gente também vê santos sem cabeça. Sim, São Jorge, né? Isso é do período que ele trabalhou na fazenda Santa Clara, junto com os escravos. Então ele era venerado pelos escravizados, né, de origem africana. E tanto é que tem o São Jorge, né? As religiões trazidas, né, da África para o Brasil estão muito presentes aí até hoje, né, pelos descendentes desses escravizados, né, de origem africana que residiram aqui na região, né. Podemos ver também até uma corrente de ferro que simboliza, né, a corrente que ele foi amarrado na pedra e julgado no fundo do rio, né. E, enfim, né, tem diversas imagens aí, a vela, né, e sempre muita gente aqui, principalmente no dia de finados, né. No dia dos mortos, muita gente vem agradecer, né, fazer oração e pedir. Bom dia. Alguma coisa. Bom dia. E hoje, até hoje, não é que até hoje, mas desde aqueles tempos pra cá, existem devotos que acreditam nessa santidade de Manuel Pereira aqui para Rio Preto? Sim, não só Rio Preto, como Santa Rita de Jacutinga, Valença, com Jardim de Minas, né? Se manteve durante todo esse lapso de tempo, né? Ele tido como uma alma, né? Que por intermédio da alma dele se alcança graças, né?
E eu tive a oportunidade para o meu livro, eu entrevistei dezenas de pessoas, né? Então eu termino o livro colocando alguns desses depoimentos, né? Não coloquei todos, mas coloquei alguns, né? Mas são diversas histórias de fé, né? De devoção. E assim, a nossa intenção não é entrar nessa questão de santidade, né? Porque santo quem faz é o povo, e pelo povo ele mesmo, informalmente, ele já é o santo. Isso eu tenho certeza que ele é o principal santo dessa região do Vale do Rio Preto, né? Mas eu tenho subsídio, se alguém, né, quiser pegar esses depoimentos e montar um processo para beatificação dele, eu fico aqui, dou até essa dica, né? Sinta-se à vontade, tem bastante subsídio para isso ali. Eu acho que seria uma forma, né, de uma recompensa por tudo que Manuel Pereira fez, né, e por tudo que relatam que ele, mesmo depois de morto, ele continua fazendo. E tem pessoas que têm depoimentos sobre isso, né? Muitos. Sobre essa questão do Manuel Pereira, de acreditar ou intercedeu em alguma coisa. Tem muitas pessoas ainda. Muitos, né, que vêm aqui nessa pedra, né, que fica no município, hoje em dia, município de Santa Rita do Jacutinga, né, onde ele foi morto, como eu falei aqui, que depois que ele foi morto, né, os Bustamante Fortes, que foram os mandantes, né, um deles, o Dr. Gabriel, conseguiu fugir, não foi nem citado, né, ele foi para Portugal, de lá foi para Angola. E o Dr. Fortes, ele foi preso na Fazenda São Paulo, ele era desembargador, né, do Tribunal de Relação, ele foi preso na Fazenda São Paulo, foi levado para a cadeia de Valença, né, a cadeia de Valença que existe até hoje, ficou preso alguns dias lá, assim como Ferraz, né, que era um outro, ele era casado com uma Bustamante Fortes, ele também foi preso, chegou a ficar preso, veio para Rio Preto, e eles foram soltos, né, eles contrataram os melhores advogados do país, então até que funcionou, para você ter uma noção, né, Saldanha Marim foi advogado, assistente de acusação, e o Tavares Basso foi o advogado de defesa, que eram duas figuras, talvez as mais conhecidas naquela época, né, os juristas e políticos, né. Então eles julgaram a culpa toda, né, como mandante para o Dr. Gabriel Fortes, que foi quem fugiu. Com isso eles foram absolvidos. O Dr. Fortes foi absolvido sumariamente, né, ele nem chegou aí para o Tribunal do Júri. Já o Ferraz, né, Inácio Ferraz, ele foi absolvido no primeiro júri que teve. Então, na verdade, o Dr. Gabriel ficou como mandante, mas fugiu da punição, foi morar em Angola. De lá mandava fotografia, carta para os amigos em Rio Preto, fundou uma fazenda lá. E aí sim, né, os executores, que eram 4, né, um escravo, né, era um escravo, um feitor e dois criminosos, que foram contratados, né, capangas, para esse fim. Esses sim, né, foram condenados, ficaram presos, foram condenados até a pena de morte, né, mas com diversos sucessivos recursos. Quando aboliram a pena de morte, eles cumpriram e terminou também a prisão perpétua, eles ficaram 30 anos na cadeia. Mas nenhum deles voltou para a região, né? Ficaram presos em Ouro Preto. Né? E então essa é a história do Manuel Pereira. A viúva ficou pobre, né? Com 5 filhos. Depois de alguns anos eles foram indenizados pela Assembleia de Minas, tá? E tem infelizmente tem o nome dela, dos filhos dela, o Tobias, mas infelizmente procurei em Santa Rita, em Rio Preto, até o momento não consegui encontrar. Tem o nome dos cônjuges, né? As pessoas com as quais eles casaram. Um casal foi morar em Rio Preto, inclusive, uma filha dele casou com um rio pretano, morou em Rio Preto. E infelizmente até o momento, espero que também o livro, né, venha trazer para a gente, né, alguns descendentes, que de repente são descendentes, né, desse Marte, né, desse santo, e de repente nem sabem. Né? Deixar claro também para você que está assistindo esse vídeo, toda a história, ela não vai ser contada aqui. Vocês estão sabendo disso, né? Até porque, se você quiser saber da história inteira, vai estar no livro. A gente está fazendo um catado ali, um geralzão para você ver a importância e o tamanho dessa história. Não é só, a gente tende a falar que essa cruz, já eu ia falar pedra de novo, tá vendo? Pedra onde fica a cruz do Pedra onde fica a cruz do Manuel Pereira. A gente sempre tende a falar que isso aqui é Rio Preto, porque está próximo de Rio Preto. Mas aqui pertence a Santa Rita. É logo depois da Fazenda Santa Clara. A gente fez um vídeo da Fazenda Santa Clara também. E aqui, para você ter noção, que não é só o povo, a população de Rio Preto que está inserida nessa história, mas a região, Santa Rita, Bom Jardim, entre outros. Então a gente está fazendo um catado da história para você ver o tamanho disso e até da importância disso aqui para nossa região, para obviamente posteriormente você ir no livro do Rodrigo, que vai ser lançado. Estaremos lá no dia do lançamento.
infelizmente, você vai ver esse vídeo, infelizmente ou felizmente, você vai ver esse vídeo no dia do lançamento, então esse vídeo vai sair cedo e o lançamento vai ser à noite. Então quando você assistir esse vídeo, dá tempo de você correr ainda e comparecer lá no lançamento. Então você está vendo esse catado para você poder ler o livro e saber no geralzão da história o que realmente aconteceu. Uma outra coisa, até curiosidade minha, né, e creio meu de várias pessoas de Rio Preto, duas curiosidades. Uma eu não sei se eu vou falar agora não, vou perguntar agora, mas não vou perguntar agora. Aqui tem várias pedras. Alguma dessas pedras é a do Manuel Pereira, ou que a corrente, a gente tem a corrente que representa a corrente que estava amarrada nas pedras que jogaram ele no rio. Né? Ele foi jogado no rio e boiou. Isso aconteceu. Ele boiou, aconteceu de verdade, Aconteceu. Né? Aconteceu. Então ele realmente boiou, tá, gente? Então já fica claro isso. Mas a pedra que estava com ele não tá aqui. Não. E nem é essa corrente original. Não. Tá. A corrente foi inclusive um dos indícios, né, encontrados para provar que partiu da Santa Clara a ordem, né? Uhum. Que a corrente era utilizada na Fazenda Santa Clara, assim como o cabresto, né? Eles identificaram isso ao longo tinha uma do processo. Característica da... Sim, Entendi. teve todo. Usava né? lá e foi a mesma que estava aqui. Sim, que estava aqui, e uma série de outros indícios que provaram que partiu dali, né? Então, assim, a gente fica triste, né? É a famosa triste desmemória, né? Assim, pessoas assim de outras gerações, né, não muito distantes, né, se lembram perfeitamente, já narraram para mim que a corrente que foi encontrada com ele aqui e a pedra, né, a grande pedra que foi amarrada, ambas se encontravam no túmulo dele, na sepultura dele, no cemitério de Rio Preto. Senhor Era dos uma Passos. pedra ou duas? Eram duas pedras, Duas pedras. uma menor e uma maior. As duas ficavam lá, a corrente também pendurada ali na sepultura dele, no gradil de ferro, né? A gente vai filmá-la também. E há muitos anos sumiu e nem pista. E aproveitando o ensejo, né? Assim como o processo original do Manuel Pereira. A gente só tem acesso aos dois apensos, né? Quando o processo, antigamente ele era físico, né? Quando ele ficava muito grande, ruim para manusear, né? Se amarrava com barbante, abria um outro, que era o apenso. Sim. Então esses dois apensos estão no fórum, tem a cópia deles. Mas o processo principal simplesmente desapareceu, Tobias. O jornalista Luiz Melo Moraes fez uma denúncia no jornal, abriu-se sindicância, mas até hoje nada. Não. E outra coisa, nesse mesmo sentido que causa revolta, é que a famosa ponte que ele fez, que ficava sobre o boqueirão, né, o boqueirão da mina, ela passava por cima a estrada dele, a ponte ficava lá, veio um senador que vinha do Araxá, né, senador, amigo de Dom Pedro I, né, ele passou por ali, a estrada ficou pronta, todo mundo passou por ali, em vez de dar a volta pelo funil. Ele viu aquela maravilha, viu a maravilha, né? Assim, a capacidade intelectual do Manuel Pereira, né? Profissional, mesmo não sendo formado, engenheiro formado. Ele fala, se Deus fez uma maravilha, que é o boqueirão, maravilha da natureza, Manuel Pereira fez outra, que é fazer essa ponte aí em cima. Se Dom Pedro II, né, ele era amigo do pai, então o Dom Pedro II escutava muito ele. Se Dom Pedro II ele cita lá, inaugurar uma ponte que tem muito menos importância, ele fala até uma ponte feia, com certeza a gente vai trazer ele aqui para inaugurar. Só que o Manuel Pereira não pôde esperar, infelizmente, anteciparam a existência dele e de maneira, né, como eu já falei, com requintes de crueldade como jamais se viu em toda a região. Bom, outro assunto que a gente tem, que a gente vai discutir agora e acabar com esse... Vamos ver se é mito, se é verdade, que eu sempre escutei. Sobre... Mas não vai ser aqui não, tá, gente? A gente vai para outro lugar agora. A gente tá fazendo a ordem, tá? A festa. Rolou-se uma festa. Sempre ouvi isso. Tô acabando com meus mitos, que é os mitos que a galera tem também. Sempre rolou um assunto de que teve uma festa em Rio Preto, numa casa perto da Santa Casa de Misericórdia, onde essa festa foi proposital para todo mundo voltar as atenções para a festa e pegarem o Manuel Pereira aqui em cima. Aconteceu isso? Então, aconteceu ou não aconteceu? Não aconteceu. Então, não aconteceu. Então espera não aí aconteceu. rapidinho, a gente vai para outro lugar agora e o Rodrigo vai te contar essa história. Eu posso só concluir que eu comecei a falar da ponte dele do Boqueirão, a planta feita de próprio punho, né, de Manuel Pereira. Depois que ele morreu, essa planta ficou arquivada, né, nos registros, ali, nos arquivos da Prefeitura de Rio Preto. Né. Na década de 50, um prefeito de Rio Preto, para agradar um padrinho político, um deputado, né, ele simplesmente ofereceu essa planta de próprio punho, né, da ponte, que
tão simbólica, né? Assim, uma coisa que acho que de interesse nacional, né? Era para ser estudada pelos arquitetos, enfim, como que uma pessoa leiga fez uma coisa daquela, naquela época, sem recurso nenhum, né? Sem tecnologia. Essa planta foi ofertada para um deputado, já procurei em diversos locais, diversas vezes em Belo Horizonte, em todos os lugares, ela simplesmente desapareceu também. Então é o que eu volto a falar, a frase, né, que hoje em dia mais retrata isso daí, esse descaso não vou falar só de Rio Preto não, mas principalmente do município de Rio Preto ao longo dos anos, né, da nossa região com a história, né, eu uso essa frase, é a triste desmemória. Então é justamente isso que a gente pretende resgatar, né, aproximar cada vez mais da verdade real e corrigir alguns equívocos, né, que foram contados ao longo dos anos, né. Os equívocos meus estão indo pro abraço, tá, gente? Vamos lá. You're my home away from away from away from being alone. Run away from home, why don't you? 'Cause I did the same just for you. You don't know how much I love you. 'Cause you're my home away from away from being alone. I don't wanna stay with you just to have to leave. If it isn't meant to be, you'll still be here eternally. I don't wanna say goodbye, I just arrived. If it isn't meant to be, you'll still be here eternally. Muito bem, chegamos aqui no cemitério onde está sepultado o corpo de Manuel Pereira. A gente tinha dado esse gatilho da festa lá de cima para ver se houve ou não houve realmente uma festa aqui no centro da cidade para essa emboscada de Manuel Pereira lá em cima. E para a gente fechar, para o Rodrigo nos falar se foi verdade ou não essa questão da festa aqui na cidade, a gente veio aqui onde está sepultado Manuel Pereira, onde supostamente estariam as pedras e a corrente também, que não está mais aqui, infelizmente. E hoje vamos desvendar esse mito da festa de Rio Preto. Rodrigo, teve ou não teve uma festa perto de uma casa, do lado da Santa Casa, para que todo mundo voltasse a atenção para cá, para Rio Preto, e fizesse a emboscada de Manuel Pereira? Teve isso? Não. Podemos afirmar, né, que como o processo foram mais de 70 pessoas ouvidas como testemunha e foi nomeado diretamente por ordem de Dom Pedro II, né, 2 operadores do direito que depois acabaram se tornando ministros do Supremo Tribunal Federal, né, pessoas gabaritadas. Em momento algum eu conheço o processo, né, em momento algum ninguém faz referência alguma a essa festa, né. E o que acontece, que pode ter, né, alguém pode ter interpretado de maneira equivocada, é que um membro, né, da companhia de teatro, dessa cantora lírica, eles estavam se apresentando em Valença, né, permaneceu alguns dias em Valença, ele estava no dia em Rio Preto, né, então ele foi arrolado como testemunha no processo. Mas daí a concluir que teve uma apresentação proposital para atrair os olhares, enfim, isso daí é mais um mito em relação à história de vida e morte de Manuel Pereira. Isso é um mito que todo mundo fala que rolou isso, aconteceu. Então não teve festa nenhuma para Manuel Pereira. Não teve festa. As correntes e as pedras estavam aqui? Então, chegaram a estar aqui? Pessoas, né, os devotos, eu entrevistei, né, alguns de mais idade, né, eles são categóricos em afirmar que a pedra menor, né, uma das pedras, a menor, ficava aqui na parte, né, na parte superior da sepultura dele, do túmulo dele, e as correntes ali, né, penduradas naquela pedra. E desde quando, né, a Igreja Católica reassumiu, né, a administração do cemitério aqui,
eles já chegaram aqui e eles alegam que já não existiu nenhuma das duas, nem a pedra e nem a corrente. Né? E outra parte bem bacana, assim, é uma pedra de mármore grandona que tem ali, ó. Sim, tal como era na metade do século XIX, né? Esse cemitério aqui de Rio Preto, inclusive, Tobias, é um dos mais antigos do Brasil ainda em atividade. Uhum. A gente tem documento, né, do século que foi encontrado recentemente na Igreja Católica em Barbacena, né? Rio Preto pertencia a Barbacena. Aqui já funcionava como cemitério desde 1797. E desde então não foi interrompido, né? Sempre funcionou como cemitério. Tinha uma igreja ali, né? Mas se enterrava não só dentro da igreja, como no adro. Ele já tinha essa função específica de cemitério, né? Então o Manuel Pereira está aqui e ele foi enterrado em Rio Preto, só para deixar bem claro isso, porque a vida dele era em Rio Preto, né? Apesar de quando ele morreu, né? A casa dele estava situada no distrito, no território do distrito de Santa Rita, no então distrito de Santa Rita de Jacutinga, mas a vida dele era toda em Rio Preto, né? Tanto é que ele foi às eleições, ele era eleitor de Rio Preto e ele fez o concunhado dele prefeito de Rio Preto em 1860. Aqui era a vida dele, por isso que ele foi sepultado aqui. E outra coisa também que eu acho que vale muito a gente tocar nesse assunto, assim como vários outros assuntos históricos, as pessoas retratam como eram antigamente. A gente tem um artista aqui da cidade que retratou como seria Manuel Pereira, fez uma foto dele, né? Então, Tobias, isso daí assim, era um sonho antigo meu, né? Eu já trabalho nesse livro há quase 20 anos, né? Eu queria dar uma cara para o Manuel Pereira, né? Assim como Tiradentes, né? Sim. Que morreu e não tinha um retrato dele, também a gente não tem retrato do Manuel Pereira. Então o que acontece? O nome técnico, né, é retrato supositício, né? A gente faz de acordo com as informações, né, que eu coligi ao longo dos tempos, principalmente no auto de corpo de delito, né, que descreve como eram as características físicas dele. O artista Wesley Rocher Monteiro, né, que é nosso conterrâneo aqui, posso dizer que ele é de Rio Preto, que ele é de Parapeúna, sim. Tudo uma cidade só. Ele leu o livro, abraçou a causa e ele não fez uma só não, ele fez 8 ilustrações. Né? Então, assim, contribui sobremaneira para engrandecer a obra, né? Essas ilustrações riquíssimas, fantásticas. Esse artista, né, nosso amigo Wesley Monteiro, que inclusive tem obras em exposição na Europa, enfim. Eu acho que vai ser muito interessante, né? Quem comprar o livro, né, vai ter acesso a essas ilustrações, né? Inclusive, ele deu a cara para o Manuel Pereira, né? A minha intenção é, após o lançamento, eu trazer um retrato do Manuel Pereira, né, que eu digo mais uma vez, né? É um retrato falado, é uma suposição de como seria. A gente não pode afirmar, mas a gente tem uma vaga noção, que isso é muito utilizado quando não se tem. Volto a falar, como no caso de Tiradentes, né? Então a intenção é trazer colocar nos 2 locais, né? Que são locais de peregrinação para os devotos de Manuel Pereira. Legal. Um no cemitério aqui, né? Vou fazer essa doação, colocar um aqui no túmulo dele, e o outro lá na pedra, né? Na Pedra da Cruz de Manuel Pereira, no município de Santa Rita de Jacutinga. E outra coisa, o Wesley é o autor da capa do livro. Sim, sim. Isso é muito importante. O Wesley fez a capa do livro. Assim, né? Eu deixei ele à vontade para sugerir, imaginar, então ele ficou extraordinária a capa. A capa por si só já é uma coisa, sim. Né? Um cartão de visita. Com a Fazenda Santa Clara ao fundo. Sim, coisa Santa Clara, e ele na frente, Manuel Pereira. E na 4ª capa, né, nas costas, vem esse retrato, né, supositício do Manuel Pereira. Então ficou bem bacana também nesse aspecto, né? O livro ficou bem completo, bastante rico. Bom, meus queridos, esse foi um pouquinho da história de Manuel Pereira. Obviamente que não é tudo, até porque se você quiser saber sobre tudo, vai adquirir o livro do Rodrigo, tá? Vai haver o lançamento, estaremos lá. Você vai ver esse vídeo cedo e o lançamento é à noite. Reforça o dia do lançamento. Dia 20 de maio, uma sexta-feira, a partir de 19 horas, no Clube do Cruzeiro, no bairro Benfica, em Rio Preto. E no dia seguinte, em plena festa de maio, a tradicional festa de maio de Santa Rita, gostaria de agradecer aqui o apoio da Prefeitura de Santa Rita, que nos convidou e apoia, né? Tanto é que a quantidade de livros tem o apoio deles na contracapa, né? Na 4ª capa. E eles vão, durante a festa, eles programaram um evento muito bacana, né? Porque Manuel Pereira também era uma figura muito marcante em Santa Rita. Aliás, ele estava indo para Santa Rita quando ele foi assassinado.
Então, assim, fica aí o convite. Quem não puder ir na sexta-feira, né, puder vir a Rio Preto, já anota aí para ir no sábado, a partir de 10 da manhã, no coreto da rua de cima, da praça lá da igreja de Santa Rita de Jacutinga. Ou então, melhor ainda, quem puder, né, tiver disponibilidade de tempo, vai aos dois. Vai aos dois, que vão ser 2 eventos. Você vai assistir esse vídeo cedo, vai dar tempo de você vir para Rio Preto, ou no outro dia ir para Santa Rita. Tá joia? Comprem o livro, valorizem essa arte local, essa história local. Isso aqui foi só 1/10 do que a história realmente é. Eu espero que você tenha curtido de verdade, Rodrigo. Obrigado demais, demais mesmo. Não deixe de dar o joinha aí no vídeo, que o YouTube vai entender que você está gostando do conteúdo e vai recomendar esse vídeo para mais e mais pessoas. E não deixe de se inscrever no canal, tá joia? Todas as informações do livro, link para você adquirir o livro, vai estar tudo aqui na descrição do vídeo. Clica lá, adquire esse exemplar que, cara, é uma história fantástica. Espero que alguns mitos tenham caído. Agora vocês sabem o que realmente é verdade. E para você saber mais, tem que adquirir o livro. Beleza? Grande beijo, grande abraço. Até a próxima. Tchau. Valeu. Então, como eu já adiantei, né, no final do livro eu fiz questão de terminar com alguns depoimentos, né, de devotos do Manel Pereira, que eu coligi ao longo de muitos anos de pesquisa. E certamente entre os mais emocionantes, né, e que você vê mais convicção, de fé, é do que eu posso chamar de amigo, né, Solain? Isso, perfeito. É amigo da minha família de longas datas aqui. É nascido, né, criado aqui na região, né? Está com 76 anos hoje em dia. 76. E o Solain, gente, ele reside, né, na fazenda, né? Parte da fazenda dele é onde outrora existiu a fazenda da Pirapitinga, edificada por Manel Pereira, o curral que ele comprou posteriormente, né, que faz parte da fazenda dele. Ele deu até o nome de Sítio Manel Pereira, né, em devoção ao Manel Pereira. Ele está situado de frente, do outra margem do rio, né, na margem mineira do rio, né, exatamente em frente ao curral dele está a pedra da cruz do Manel Pereira. Enfim, vou deixar ele falar um pouquinho aqui, que eu vejo com toda certeza que é uma história de fé das mais bonitas que vocês vão poder ler no meu livro, depois do dia 20 e 21 de maio, após o lançamento. Solain, você podia contar um pouquinho pra gente? O Sr. Manel Pereira é uma alma que eu conheço e vejo falar desde criança, e sempre tive muita devoção por ela, tá? E coisas impossíveis aconteceram na minha vida ao rezar e pedir ajuda por ela. Esse terreno que eu tenho lá embaixo, que é desmembrado daqui, que tem hoje o nome de Manel Pereira, eu comprei e coloquei o nome dele, tá? Pela devoção que eu sempre tive e continuo tendo pelo Manel Pereira. E até assim eu não sabia nem a data de nascimento e nem quando que ele faleceu. Sabia que ele tinha sido assassinado e jogado no rio. Isso eu sabia, tá? Mas eu não sabia da data do nascimento dele. Hoje eu sei que é 6 de abril de 1814 e faleceu em 20 de maio de 1863 com 49 anos. Perfeito. Fiquei sabendo disso aí através do meu amigo Rodrigo, tá? Mas eu digo para qualquer pessoa, qualquer ser humano, que é uma alma poderosa e futuramente vai ser um santo nosso, tá? Daqui mais 50 ou 100 anos, ou coisa parecida. Que as pessoas boas viram santos, eu tenho certeza disso, tá? Pela experiência de vida que eu tenho, pela experiência de coisas muito difíceis que aconteceram para mim, que eu tinha que superar, e superei, tá? Pedindo a ele ajuda por ele, tá? Uma, por exemplo, a última, foi quando eu fiz a cirurgia de coração em Juiz de Fora, tá? E tenho certeza que ele me ajudou muito, que rapidinho eu saí e tive alta, tá? E não tem mais nada. Isso também eu devo à alma do Sr. Manel Pereira, tá? Então é uma oportunidade ímpar que eu estou tendo, desse depoimento que vai ficar gravado aí por resto da vida, tá? E eu filmo e assino isso aí, na data de hoje, em 15 de abril de 2022. Tá, obrigado, Rodrigo. Solain, eu que agradeço. Tenho certeza, né? Peço que
senhor continue aí esbanjando saúde, né? Para a gente poder desfrutar da sua amizade por longos e longos anos. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado a você. Cada vez mais sério, cada vez mais grave se torna o caráter dessa questão, quando já há muito deveria ter acabado. Não importa, acompanhá-la-ei até o infinito, já que assim o querem, embora tenha de sofrer o dobro ou o triplo dos trabalhos que tenho sofrido. Não a abandonarei jamais. Qualquer que seja o seu desfecho, será sempre um triunfo contra a prepotência do forte, que, ainda vencedor, sofreria as consequências de uma derrota vergonhosa. Ainda vencedor, seria o vencido. É a causa da justiça que há longos anos luta contra o embuste, contra a calúnia e a infâmia de um potentado que por tais meios tem procurado suplantá-la. É a causa de 8 municipalidades, de muitos milhares de habitantes da província de Minas que lutam contra o célebre capricho de um fazendeiro que lhe veda uma estrada por suas terras, cujas vantagens todos eles conhecem. E como abandonar uma causa nessas circunstâncias? Como abandonar uma causa que se acham tantos interesses ligados, quando ainda se me insulta e provoca com tanto cinismo e audácia pela forma que se lê nos jornais da corte? Porventura o fato de ter eu deixado o umbigo além mar e ser português tira-me o direito de advogar uma causa dessa natureza? A que propósito? Para que fins alegais esse fato no arrazoado de vossa causa? Pensareis que esse fato me avilta e me desconceitua para com os homens que me seguem nessa questão de meu empenho? Enganai-vos. Sou português como sempre o fui. Honra-me tanto esse nome como honraria o de ser brasileiro. E nenhum brasileiro sério e honesto que deseja o progresso de seu país deixará de enojar-se de semelhante argumentação na falta de razões que pontuam bem a vossa causa. Em todo caso, esperamos. Temos tempo.